mais uma tarde na presença dos nossos amigos, das pessoas que estão entrando. Muito especial para nós. Natan, tudo bem? Seja bem-vindo. Bia, Sol, Tamires, Sara. Que alegria ter vocês mais uma tarde com a gente. Giovana. Muito bom. Maris, tudo bem, Maris? Alegria ter vocês aqui. Aline. Oi, tudo bem, gente? Muito bom ter vocês com a gente. Boa tarde, Pastor Dani. Limpando a casa, curtindo a live, isso aí. Xande. Muito bom, muito bom. Hoje nós separamos uma tarde especial aqui. Mais uma tarde especial, né? Na presença de Deus, todos os dias são especiais. Samira, Dani, César, Augusto, Andressa, sejam bem-vindos. Às vezes não aparece pra nós quem entrou, porque entra bastante gente ao mesmo tempo. Dá um oi aí pra gente. Eu sei que entrou. Aparece só entrou, mostra um nome e depois mais tantas pessoas. Muito bom, muito bom. Deus abençoe a todos que estão presentes. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Vocês viram que a gente fixou. Estamos juntos, Ju, Camila. Nós fixamos aqui... A Camila vai gostar. A Camila vai gostar. Camila, você vai gostar dessa. Chegou. Nós vamos falar um pouco sobre sabedoria, mas também nós queremos convidar todos que tiverem alguma pergunta sobre as lives que a gente já fez, ou alguma pergunta que você também já tem sobre Deus, sobre a Bíblia, o que a gente puder e souber responder, a gente vai responder para vocês hoje aqui. Yasmin, seja bem-vinda. Sempre gosta, Camila sempre gosta. E é isso aí. E essa tarde nós vamos ter uma tarde de sabedoria na presença de Deus. Nosso grande mestre Jesus, que nos ensinou com tanta sabedoria e amor, nós temos aprendido com ele, né? E a sabedoria é uma coisa linda, né? Porque quanto mais a gente cava nas escrituras, quanto mais a gente cava nos tesouros de Deus, mais a gente descobre sabedoria, mais a gente descobre segredos de Deus para nós e para as pessoas. E a presença de Deus, ela é completa, né? O Senhor é completo e a sabedoria é dele, né? Amém? A Zafira, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Estamos aguardando a galera entrar. Pastor, manda um abraço para Solange. Abraço, Solange. Abraço, Solange. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Vamos orar então, para iniciar o nosso tempo aqui. Enquanto isso, as pessoas vão entrando e participando com a gente. Pai, nós te agradecemos por essa tarde. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia ter a oportunidade de estar na tua presença. Mais um dia, Senhor, ter a oportunidade de te sentir, de ouvir a tua voz, as tuas revelações, os teus ensinamentos. Então nós te convidamos, Espírito Santo, para passar essa tarde com a gente, essa tarde de sabedoria, de entendimento, de conhecimento na tua presença. Pai, que nenhum conhecimento ou sabedoria ou inteligência seja humana, mas sim do Senhor, Pai. Como uma sabedoria revelada, um conhecimento revelado de Ti, Jesus. Que o Senhor nos conduza nessa tarde, Senhor, nos ajuda com as perguntas, nos ajuda com as respostas. Que o Senhor seja manifestado enquanto nós dialogamos aqui, Pai. Porque a Tua palavra diz, quando está 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor também está. Nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Jesus. Então nós te convidamos para essa tarde. Tu és bem-vindo, senta nessa mesa com a gente, toma esse café da tarde com a gente, que o Senhor se manifeste, Senhor, aqui nesta live, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está se conectando aí, cada pessoa que ainda vai se conectar, Pai, que todos recebam a Tua presença, a Tua palavra e o Teu amor, em nome de Jesus. Pastor Rogério, seja bem-vindo. Karina, Mari, Vivi. Amém. Betinha. Karina. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Amém?
Bom, gente, essa tarde nós... Esse microfone nosso aqui tá muito engraçado. É nosso microfone, gente. Todas as escolas, a gente está querendo fazer como se fosse uma escola mesmo, né? Então, toda escola que a gente faz tem um momento de... A parte que nós falamos de sabedoria, né? E nessa parte a gente responde perguntas, né? A gente interage com as pessoas. A gente queria muito interagir com vocês. A gente sentiu muito de interagir com vocês hoje. E a nossa sala já está cheia, 23 pessoas. Amém. É uma boa aula, né? Aula Nós já boa. participamos de escola que a gente teve que viajar e não teve 23 pessoas. Então, tá sendo muito bom mesmo esses dias aqui. Eu e a Jéssica, a gente tem... Todo dia que acaba, a gente fica maravilhado com Deus, né? O que Deus tem feito. E nós queremos que vocês enviem perguntas, né, para nós. A Jéssica falou um versículo aqui, ela falou uma frase que é exatamente o versículo de Jó, né? A sabedoria é como uma pedra preciosa que você tem que cavar, cavar, cavar até encontrar. E você cava como se fosse dentro de Deus, né? E nessa tarde nós vamos fazer isso, cavar dentro de Deus. Tem duas maneiras de você conseguir, né, sabedoria. A sabedoria, na verdade, ela é uma junção de muitas coisas, né? De inteligência, de temor, de inteligência, né? De aprendizado seu, São muitas coisas, né, que juntam a sabedoria. E uma das coisas é você aprender com alguém. Você aprender com alguém. Se você olha Salomão, ele é o cara mais sábio da Bíblia, né? Diz que ele é o cara mais sábio da Bíblia. Porém, em Provérbios você sempre vê ele falando assim: filho meu, faz tal coisa. Filho meu, faz tal coisa. Por quê? Tudo aquilo que ele está contando, ele está replicando, ele está contando uma coisa que ele aprendeu com seu pai, Davi. Ele diz assim, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Em Provérbios. Mas no Salmo 111 tem a mesma coisa escrita, não sei se você já reparou. Davi, ele ensinou Salomão o poder da sabedoria. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós queremos que vocês perguntem e nós vamos, de acordo com o que a gente for conseguindo ver e conseguir responder. Wagner, Priscila, galera, hoje nós estamos falando sobre sabedoria. Nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus e também como buscar sabedoria. E uma das maneiras é com alguém, aprender junto com alguém. Nós não sabemos tudo, né? Mas nós cremos que o espírito de sabedoria está sobre nós. Eu sempre amei essa parte de Deus, né? A sabedoria. A Bíblia fala que é um espírito, né? Em Isaías diz que tem um espírito de sabedoria, o espírito de fortaleza, o espírito do Senhor, e existe o espírito de sabedoria. E eu creio muito que a sabedoria, o principal da sabedoria é o Espírito Santo. É uma pessoa. Em Provérbios diz que a sabedoria é uma pessoa e ela faz parte de Deus. Então, ela é uma pessoa, uma parte de Deus, a sabedoria. E tem um versículo que ela colocou aí: o Senhor dá a sabedoria e da sua boca Ele dá conhecimento. Então, você que busca sabedoria, você vai ter que buscar Deus, não tem como. Porque a inteligência sem Deus, ela não é sabedoria, ela é só inteligência mesmo. O conhecimento sem Deus também não é sabedoria, é conhecimento, né? E conhecer a Deus te dá sabedoria. Então, nós queremos hoje interagir com vocês e compartilhar o que nós pudermos. E qualquer coisa, algum assunto que não conseguirmos falar e que a gente vê que é legal fazer, nós vamos fazer outro vídeo e continuamos, tá bom? Amém. Algum assunto que, quem saiba, renda uma aula inteira, a gente vai preparar uma aula só sobre isso. Amém. E pessoal, pode mandar várias perguntas do que vocês quiserem. A Ju já mandou aqui como podemos pensar e agir com sabedoria, já anotei. E aí você pode ir mandando suas perguntas. A gente tem 1 hora de live, vamos ver o que a gente vai conseguir responder
com a ajuda de Deus, amém? Amém. Então, dentro da Bíblia, dentro da vida de Jesus, dentro do que a gente já ministrou, dentro da sabedoria, o que você tem dúvida, você pode mandar aí, eu anoto e a gente responde para vocês. A gente vai anotando, conforme a gente conseguir também, né? E vamos respondendo de acordo com as perguntas forem chegando aí. Enquanto a Jéssica responder, eu vou anotando. E quando eu estiver respondendo, a Jéssica anota. Se passar alguma coisa, desde já eu peço perdão, porque assim, vocês veem que passa muito rápido aqui. E às vezes pode ser que a gente não veja, né, o que passou. Mas a gente vai depois procurar e conseguindo, né? Nós sabemos que 1 hora é pouco tempo, mas nós vamos fazer o nosso melhor aqui e a gente conta com você. De verdade, hoje nossa intenção é interagir com vocês, tá bom? E curtir essa hora aqui com vocês. Quer responder aí, Ju? Beleza. O Roger foi buscar outra caneta, enquanto isso, vamos falar um pouquinho. Olha, a Thaís também mandou aqui, eu vou só anotar da Thaís. Deixa uma folha pra você. Responde a da Ju, você, quanto que eu anoto aqui da Thaís? Bom, a Ju perguntou como podemos pensar ou agir com sabedoria. Deixa eu pegar o microfone aqui. Cara, sempre que eu penso em sabedoria, eu penso que ela é uma pessoa, né? A Bíblia diz que ela é uma pessoa. E você pode copiar uma pessoa. Você pode fazer como ela faria. Sempre em Provérbios, né, que cita a sabedoria como uma pessoa e diz que ela estava na fundação do mundo. Eu penso em Jesus, né? A pessoa de Jesus, como ele faz as coisas, como ele lida com as coisas. E a gente tem muito exemplo de como ele faz, de como ele age, de como ele pensa. E sempre, se eu for pensar em como agir com sabedoria, eu pensaria numa pessoa, em Jesus, copiar ele. E claro, né, tem coisas que a gente aprende, vive, né, vamos dizer, vive e não tem na Bíblia, né? Mas você busca um princípio, né? E aí você entra, né, o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. E essa palavra temor não é medo. No original, não é ter medo de Deus. Sabe quando você zela muito por uma coisa, você não quer que quebre, você não quer que perder, é isso. Ter medo de perder alguma coisa. Eu amo tanto a Jéssica, o princípio do meu amor pela Jéssica é não querer perder ela de jeito nenhum na minha vida. Então o princípio da sabedoria é você querer ter Deus todos os dias na sua vida. Então, seria isso. Como eu ajo, né? Num momento para ter sabedoria, tudo buscando ao Senhor. É uma experiência que eu tive, eu vou contar para vocês. A experiência que eu tive que eu amo a sabedoria, amo estudar, amo aprender. Mas há uns 5 anos atrás, 6 anos mais ou menos, não lembro agora, eu lia muito, tal, mas parece que tudo ficava na minha cabeça, não vinha para minha vida, não vinha para os meus atos, e eu não sentia sábio de verdade, né? Não sentia a sabedoria fluindo em mim. E eu comecei a pedir para Deus, de verdade, eu comecei a pedir: honre quem você considera sábio. Por exemplo, eu comecei a ler muitos livros do Mike Murdock, e ele é um grande sábio. Eu comecei a fazer meu devocional com o Provérbios. Todos os dias ler um provérbio antes de orar. E também meditar nele o dia inteiro. Quando você honra, a gente crê, né? Que quando a gente honra alguma coisa, essa coisa volta para você. Então, a sabedoria, quando você honra ela, ela é uma pessoa. Ela vem até você. Se eu honro a Jéssica, ela vai querer estar comigo. Se eu honro a sabedoria, ela vai estar comigo. E um dia eu tive um sonho. Eu sonhei que eu pegava um elevador, vinha um anjo, né? E pegava um elevador comigo e subia, e abria assim a porta do elevador, e era uma biblioteca gigantesca, com livros que eram maior do que eu, assim. E aí ele falava: pode pegar agora, vai lá e pega o que você precisa. Aí eu andava, e tinha outros anjos lá, eles até assustavam que eu tava lá. Eles falavam: o que você tá fazendo aqui, cara? E o anjo que tava comigo falava: não, ele pode vir, ele veio pegar uma coisa. E eu pegava um livro gigante, e descia, entrava no elevador, descia de novo e eu acordei.
E depois daquele dia parece que todas as coisas que eu vou aprendendo, eu aprendo com Deus. Às vezes eu tenho uma dúvida e eu começo a orar, perguntar para Deus e eu sinto o que fazer, eu começo a sentir o que fazer. Então, eu acredito que a maneira de agir é sempre perguntar para Deus, sentir Deus, e também tem coisas que a gente já sabe que Deus já fez, né? Como Jesus, né? Lendo a Bíblia. A Jéssica até esses dias falou, né, de um pastor, que era o nosso pastor, fez nosso casamento, ele sempre falava, o manual do fabricante, né? Você lê o manual do fabricante. Qual é o seu manual? É a Bíblia. Você tem que ler ela. Eu sei que tem partes que são difíceis de ler, mas lê, cara. Faça o seu devocional com um provérbio. Sem contar que a revelação da palavra, ela é dada pelo Espírito Santo, né? Enquanto o Roger falava, eu lembrei de algo, né? Eu tinha alguns falsos conceitos na minha vida, né? Por palavras que eu ouvi e tudo mais, que eu não me sentia inteligente, eu não me sentia sábia. E eu tinha esse problema de não achar que eu era capaz de entender a Bíblia ou de ter sabedoria, né? E esse negócio que o Roger falou de honrar pessoas com sabedoria e honrar a sabedoria, e ela vem pra gente, é muito real. Mas também quebrar o falso conceito de que eu não era sábia. Então eu quebrei esse falso conceito na minha própria vida e comecei a entender que eu tinha a minha sabedoria. É que às vezes a gente vê uma pessoa e se compara a ela, né? Só que cada um tem a sua sabedoria e cada um tem um assunto em que domina, em que pode se falar, e você pode ser sábio exatamente naquele assunto. Entrando aqui na pergunta da Thaís, ela disse assim, ó: como vocês estudam provérbios e absorvem a sabedoria liberada nesse livro, que é como um guia para a vida? Eu vou falar a minha maneira, eu acho que cada um tem uma maneira, né, de fazer. A pastora Tina, da igreja, ela me ensinou a estudar provérbios. Ela é uma mulher que vive falando provérbios, né? Ela ensina os filhos dela com provérbios. Nem sei se ela tá online aí, mas eu vou falar dela. E ela falou assim que colava provérbios em casa, né? Ela colava provérbios para as crianças estudarem, mas ao mesmo tempo ela estudava. Colava na geladeira, colava no espelho, e é uma maneira de estudar provérbios, né? E lendo, né? Lendo provérbios, estudando. E às vezes a gente quer ler o provérbios inteiro. Eu gosto de fazer assim, eu leio um provérbio e eu fico pensando nesse provérbio, eu fico trabalhando ele no meu espírito, eu vou pensando nele, meditando nele, pensando em momentos da minha vida que eu poderia ter aplicado ele e não apliquei. Então você pode ir por partes, né? Então você lê e vai trazendo isso para você. Também tem provérbios que a gente sabe, tem partes de provérbios que a gente sabe que é especificamente para alguma coisa. Por exemplo, o provérbio fala sobre a mulher, né? Acho que é Provérbios 31, se não me engano. Fala sobre a mulher como Deus vê a mulher sábia que edifica a sua casa. Sempre quando eu quero melhorar como mulher, eu vou direto naquele provérbio e eu estudo ele. E fico analisando, será que eu estou sendo assim na minha casa, com meu esposo, com o meu trabalho diário, com a minha igreja, com as pessoas que eu cuido? Eu estou sendo essa mulher de provérbios? Então você também pode pegar provérbios específicos para aplicar na sua vida. E pesquisar, tipo, eu estou precisando de sabedoria em tal área, na área emocional, de sabedoria com os meus inimigos, de sabedoria com a minha família, de sabedoria como mulher. E aí você pode especificamente, eu gosto de assim, de ir de uma vez, ler de uma vez, eu esqueço. Mas só que eu sei que o Espírito Santo traz a memória o que nos dá esperança. Então quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vai trazer na sua memória quando você precisa exatamente daquela passagem. E eu creio que é assim também com provérbios. Sim, eu acredito também assim, a minha maneira de aprender provérbio é assim, o devocional. Eu leio ele e eu fico meditando, através da meditação. E meditação não é aquele, né, japonês assim, não é esse não. É meditar e não tirar da sua cabeça. Um dia eu até falei, né, quando fala assim para Josué, né, medita nessa palavra de dia e de noite, essa palavra meditação, no original hebraico, ela é como um som, né? É como se você ficasse sussurrando aquela palavra todo dia, meditando. O seu som, né? E é a mesma palavra para rugido, né? É como se você treinasse o seu rugido. Essa seria a palavra, treine o seu rugido todo dia. E nós sabemos que Jesus é o leão, né? Da tribo de Judá, e nós somos leõezinhos. Então quando você medita a palavra de Deus, seja provérbio, você encontra pérolas de sabedoria em toda a Bíblia. Eu não gosto de olhar só para provérbios como um lugar de sabedoria, porque eu olho para os Salmos, por exemplo. Davi, para mim, ele é um sábio. O pastor Rogério, ele gosta de falar assim, que quando ele descobre alguém que é muito bom,
ele procura quem ensinou aquele cara, porque o cara que ensinou ele deve ser muito bom. Então, olhe para Davi também. Davi era um sábio, cara. Ele era muito inteligente, ele era inteligente e ele amava a Deus. Ele tinha a sabedoria de inteligência e ele tinha a sabedoria de conhecimento de Deus, de conhecer Deus de verdade, conhecer o que ele pensa, saber de um relacionamento profundo. Ele tinha isso mais do que Salomão. Salomão, ele tinha a sabedoria, o espírito de sabedoria estava sobre ele. Mas Davi, ele tinha o coração também como Deus, um coração segundo o coração de Deus. E ele tinha um coração para decidir coisas como Deus decidiria, não só pela justiça, né? Salomão tinha uma sabedoria de justiça, uma sabedoria de discernimento, de tudo. Mas Davi, ele tinha uma inteligência espiritual. E isso é muito louco. A gente fala, né? Hoje em dia tem inteligência emocional. Inclusive, hoje à noite, se você tiver oportunidade, às 8 da noite, você entra lá no @lucafter e vai ter uma live com um dos caras mais sábios que eu conheço. E você vai aprender com ele na parte emocional, né? Inteligência emocional. Mas também tem inteligência espiritual. E Davi, ele era muito inteligente espiritualmente. Quando ele tinha que resolver um problema, ele buscava em Deus. É loucura, né? Porque ele, diante de uma guerra, ele sabendo que ia perder, em vez de criar técnicas de batalha, ele foi buscar a arca. Ele sabia o que ganharia todas as guerras para ele. Não era ser o melhor general, o melhor técnica de batalha, não. Ele sabia que era Deus que ganharia a batalha. Ele tinha um relacionamento com Deus. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, o que mata o povo é a falta de conhecimento, em Oséias, não é conhecimento de entender Bíblia, de ler Bíblia, não é isso. É conhecimento de Deus, se relacionar com Deus, amar a Deus e fazer como Ele faria. Estar submetido a Deus, né? Então, eu acredito nisso. E meditar a palavra de Deus é muito lindo. É a coisa que eu mais fiz durante muitos anos, principalmente quando eu trabalhava naquele horário, né? Das 8 às 10 da noite, maluquice que às vezes eu trabalhava. Então, eu fazia isso, meditava na palavra de Deus o dia inteiro. E essa palavra escrita que eu lia se tornava uma palavra rema, né? Que diz, a igreja é limpa pela palavra. É a palavra rema, uma palavra revelada. Então, a palavra revelada de Deus, uma palavra que Deus fala direto para você naquele momento. Sabe quando você está meditando um versículo? E pode ser qualquer um, cara. E eu te garanto que você vai conseguir. Eu fazia de verdade uma prática. Essa é uma prática de verdade de colocar num papel. Eu escrevia num papel assim o versículo e deixava um espaço. Eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Eu fazia assim, ó, um desenho. Foi segurar. Isso. Não, eu vou escrever. Tá. Aí aqui eu colocava o versículo. Pessoal, vai preparando as suas perguntas aí, ó. Eu já anotei a pergunta da Bia, né? Eu já vou responder ela. E você que tem alguma dúvida, alguma pergunta pra fazer, pode mandar aí pra gente que a gente vai estar respondendo pra vocês, certo? Já vai preparando aí, pode até anotando. Eu fazia isso todos os dias, ó. Eu fazia assim, uma divisão numa folha. Aqui eu escrevi o versículo. E aí, enquanto eu estava meditando, vinha preocupações na minha mente, né? Vinha coisas que eu tinha que fazer, afazeres, etc. Aí eu escrevi aqui, ó, do ladinho. E depois, em algum momento, vem uma revelação de verdade pra você, uma palavra que Deus fala só pra você. Você fica lá o dia inteiro. Deus criou o mundo. Deus disse, haja luz e houve luz. E você fica, cara, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja luz e houve luz. Aí chega uma hora que Deus vai falar com você. Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus disse, haja o Roger e houve o Roger. E Deus disse, aí vai indo. Você vai indo com Deus, aí você escreve aqui, ó. E assim, eu escrevi um monte de coisas. E depois, isso vai começando a ficar na sua mente. Não só a revelação escrita, mas uma revelação direta para você. Posso responder da Bia? Pode. Já vai ver a da Ju aqui, ó. A Bia perguntou aqui, como identificar e quebrar o falso conceito? Eu vou responder porque foi uma coisa muito forte na minha vida, essa questão de falso conceito. O Roger também viveu. O falso conceito, vamos colocar a palavra no lugar de conceito, a palavra verdade, uma falsa verdade. Deus, ele tem uma verdade sobre mim e sobre você. Só que o diabo,
e o mal durante a nossa vida e as situações que vão acontecendo, as pessoas influenciadas pelo mal mesmo vão dizendo falsos conceitos sobre você. Eu vou dar um exemplo aqui do Roger. Vou dar um exemplo dele. Quando ele era criança, as pessoas falavam, ele é quietinho, ele é quietinho, ele é quietinho. E não há mal em ser quietinho, né? Só que aí ele acreditava que ele era quietinho, então ele foi colocando essa verdade dentro dele. E o inimigo aproveita disso para distorcer algo sobre você. E ele foi achando que ele tinha que ficar quieto, calado e não se relacionar. E aí dentro da família dele, lá com a família dele, ele era quietinho e na rua ele falava com as pessoas, se relacionava, e dentro de casa ele se fechava. Então ele entendeu que isso foi um falso conceito que o inimigo usou de algo que até que era bom, né? Ser uma pessoa que não ser bagunceiro e tal, é até bom. Só que aí ele se fechou e o diabo usou isso pra travar a personalidade dele boa, que era um comunicador, e hoje é um cara que tá fazendo aqui uma live pra vocês, tal, se relacionando e tal. E cada um tem a sua maneira. Então o falso conceito é isso, quando o diabo pega uma verdade, ela distorce ela e cria uma mentira sobre você. Então como identificar isso e como quebrar isso? Primeiro você tem que perguntar para Deus. Deus, o que é um falso conceito na minha vida? O que tem sido falsos conceitos sobre mim? O que falaram sobre mim que não é verdade? E qual é a sua verdade sobre mim? E o Espírito Santo vai começando a revelar para você. Como eu disse agora, porque eu achava que eu não era inteligente, que eu não tinha sabedoria, porque assim foi lançado sobre mim palavras. Você é burra, você é lerda. E esses falsos conceitos foram entrando dentro de mim. Então, eu cresci acreditando nessas mentiras do Satanás sobre a minha vida. E aí Deus falou pra mim, não, que eu era inteligente, que eu tinha sabedoria. E eu fui quebrando, dizendo que eu não aceitava essas palavras. Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Começa com uma oração. Você ora quebrando, você ora não aceitando isso. E depois Deus começa a encher você do que realmente Ele tem pra você. No meu caso, eu tinha sabedoria, eu tinha inteligência, e você começa a acreditar nisso. E conforme você vai acreditando, é lindo. Você vai vivendo. É interessante, é incrível. Então, primeiro você pergunta para Deus quais são os falsos conceitos. Ouve as verdades de Deus sobre você e começa a acreditar. Ora sobre isso, né? Começa a crer nessas verdades de Deus e começa a viver elas. Então, são esses passos. Primeiro a gente pergunta para Deus. E Deus, Ele vai sempre falando. Você quebra e depois você começa a confiar na verdade de Deus sobre você. Espero que eu tenha respondido. Sim. Qual é a próxima? Como identificar a diferença entre sabedoria e entendimento? Segura aqui que eu vou anotar, que tem várias perguntas. Pronto, pode responder. Bom, a sabedoria, às vezes na Bíblia, tem vezes que está escrito sabedoria e é uma palavra no original, às vezes está escrito sabedoria e é outra, e às vezes está escrito entendimento e entendimento do versículo, mas não são as mesmas palavras. Então, eu vou tentar, é muito difícil você diferenciar coisa por coisa, né? Mas o que eu vou tentar usar um versículo, né? Eu vou tentar usar um versículo que fala sobre Davi, né? Ou sobre Salomão, né? Tá em 2 Reis, 4:29. Ora, Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e conhecimentos múltiplos, como a areia que está na praia do mar. Você vê que são coisas diferentes, né? Mas uma coisa vai acrescentando a outra. O que eu entendo, né? Eu vou usar esse versículo é um que tem todos os elementos, né? E até um a mais. Eu creio que a sabedoria ela vem de Deus, porque todas as vezes que fala de sabedoria, o saber mesmo, porque assim é como Deus ele age, né? Eu sei, não é que eu aprendi, eu sei porque eu sei e pronto, tá dentro de mim. E aconteceu. Às vezes, vou dar um exemplo. Às vezes, alguém me pergunta uma coisa e eu não sei, eu nunca aprendi sobre isso. E a resposta vem na minha mente assim, puf, é isso. E eu tenho certeza que é aquela resposta. Então, é um espírito de sabedoria. Isso é sabedoria. Porque você vai juntar tudo que você já sabe com tudo que Deus está te falando naquele momento e a resposta vai vir. Isso é ser sábio.
A parte de conhecimento, de... Como é que é a outra palavra que ela usou? Entendimento é você entender o que aconteceu. Entendeu? Por exemplo, quando fala Deus criou o céu, o mar, aquela ordem. Quando você começa a compreender, cara, por exemplo, um entendimento, né? Deus criou o peixe na água. E eu entendo que se eu tirar o peixe da água, ele vai morrer. Eu entendo que se eu tirar a árvore da terra, ele vai morrer. E eu entendo que se tirar o homem de Deus, ele vai morrer. E eu entendo que se eu tirar a mulher de perto de um homem, porque ela saiu do homem, ela também vai morrer. Então você, através da sabedoria, você começa a ter entendimento, tipo entender que caminho que Deus pegou. E o conhecimento são experiências, né? Experiências múltiplas, que você começa a ter experiências de sabedoria e você se torna um cara experiente, uma pessoa experiente, para você poder aconselhar, para você poder guiar, para você poder dar instruções. Então, você vai crescendo em sabedoria, mas o princípio da sabedoria é temer a Deus, porque é Deus te dá sabedoria, é um espírito de sabedoria. Tem pessoa que estuda a vida inteira e ela não é sábia, ela é inteligente. E se você tirar ela daquele lugar, ela não consegue resolver um problema. Pensa, um matemático, ele é um sábio? Depende. Ele pode ser só muito bom com número, mas ele pode não ser sábio. Se você perguntar para ele uma questão sobre a vida, ele não vai saber lidar. Por exemplo, o sábio seria aquele que responde e pergunta sobre várias coisas, né? Tipo, eu posso ser inteligente no campo da matemática, mas não sábio para responder uma pergunta emocional, tipo uma pessoa que tem um problema com medo. E eu acredito que, por exemplo, o entendimento, você pode conseguir de uma maneira humana. Você consegue entender, porque Deus ele deu uma capacidade intelectual para o homem e ela é infinita. Então, o entendimento, você pode entender muita coisa. Você vê o cientista. O começo da ciência não foi falar que Deus não existe. Foi descobrir como Deus fez as coisas. Por exemplo, por que a água fica naquele lugar, ela não sobe. E aí vai indo, né? Foi tentar entender o que Deus fez. Esse é o entendimento. E às vezes você consegue de uma maneira humana. Mas a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria de verdade. Da maneira que eu creio, que eu falo que uma pessoa é sábia, é Deus que deu. É um dom. É um dom, né? É um presente de Deus. Então, uma pessoa sábia de verdade, ela consegue isso através do Espírito Santo, através de Deus, e é um dom. E Deus pode dar esse dom até mesmo para um ímpio. Então é um presente, dom é presente. Às vezes você pode falar, cara, aquele cara ele é um sábio, mas no final, ele não vai ter Deus. E aí a sabedoria dele se torna nula, porque ele soube muita coisa. E dele vai ser cobrado muita coisa também. Quer falar mais? Não, posso para a próxima? Próxima pergunta. A Camila fez um comentário aí sobre estudo de não só da Bíblia, mas de qualquer ensino. Ela fez um comentário aí bem legal. Depois vocês podem subir e ver um comentário da Camila. A Priscila também, Educar Privalino, a professora Priscila. Ela também fez alguns comentários sobre a sabedoria humana múltipla, né? Interpessoal, lógica. Ela acabou de fazer mais uma aqui. Mas agora eu vou para a pergunta da Andressa, que ela fez assim: como faço para entender a Bíblia, adquirir sabedoria e perder o medo? Eu vou falar sobre o medo primeiro, né? O medo, a gente falou um pouco sobre ele como Deus é bom e tal. A gente falou numa das lives que a gente fez. O medo é uma coisa que nos assola, né? Assola o ser humano. O medo é uma arma do Satanás mesmo para nos roubar. E a palavra do Senhor fala que o amor lança fora todo medo. Então a gente precisa experimentar do amor de Deus. E o amor de Deus vai lançando fora o medo na nossa vida. Então, Andressa, seria interessante você buscar o amor de Deus sobre você e perguntar para o Senhor em qual áreas da sua vida você tem sentido medo e pede para Ele liberar o amor dele sobre você e orar muito em relação a isso. E nós vamos falar também em alguma live sobre
libertação. Também às vezes é uma área que a gente está preso, uma área que a pessoa está presa e ela precisa passar por uma libertação desse medo, né? Pode ser de algum trauma que ela sofreu, alguma coisa que ela enfrentou. Então há várias maneiras de a gente ser livre do medo, né? Passando por um processo de libertação com Deus mesmo, o Espírito Santo nos libertando, nos tirando de algum lugar que a gente possa estar preso, e também experimentando do amor, porque é uma promessa de Deus que o amor o amor lança fora todo o medo. E isso liberta o medo, né? Era isso que eu ia falar. O amor, ele liberta o medo. Então, buscar das experiências com o amor de Deus. E pra mim, eu tinha muita dificuldade com a Bíblia também, Teresa. Por conta da questão do falso conceito que eu falei, que eu achava que não tinha que entender. E eu lia a Bíblia, não entendia ela em vários momentos. Eu só lia como uma história, mas eu queria aprender mesmo com Deus. E aí eu comecei a orar, pedindo para o Espírito Santo me dar discernimento da palavra. E uma chave foi o Roger, quando ele me falou que... Quando ele me falou assim, para mim, em cada versículo da Bíblia, em cada livro da Bíblia, procurar uma revelação de Jesus. Então eu fui lendo, cada capítulo eu procurava Jesus. Gênesis, eu perguntava, Espírito Santo, onde Jesus está aqui? Aí façamos a nossa imagem e semelhança, que o Espírito parava sobre a terra, e eles estavam lá reunidos. Então, todo momento eu fui vendo onde Jesus estava na palavra, e isso foi me ajudando muito. E eu fui entendendo também que não é tudo da Bíblia que eu vou pegar de primeira. E quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais sabedoria sobre ela a gente vai tendo, mais entendimento, mais revelações, como o Roger falou, né? O Espírito Santo sempre nos dá. E Deus, ele corresponde à nossa busca. É uma frase que eu sempre falo. Então, se você está buscando aprender da palavra, pode ter certeza que Deus vai corresponder. Jô Soares é um homem muito inteligente, né? Todo mundo sabe. Ele é inteligente, ele é um apresentador, ele é jornalista. Ele já leu a Bíblia 4 vezes. E ele diz que para ele a Bíblia é um livro de histórias. Mas a gente aprendeu na Bíblia que a gente não consegue entender a Bíblia e conhecer da palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Então você precisa convidar o Espírito Santo para ler a palavra com você. Só ele pode te dar a revelação. Senão a gente vai ser como o Jô, que vê ela só como uma história. E ele acha bonito, mas ele falou, pra mim a Bíblia não tem nada de excepcional. É porque ele leu sem o Espírito Santo. É importante você convidar o Espírito Santo para ler com você. E aí você entende a Bíblia, você adquire a Bíblia e a sabedoria, adquire sabedoria sobre a palavra de Deus. Amém? Eu vou anotar mais umas perguntas aqui. A Priscila, ela comentou um trecho aí também, que tem um versículo. Que a sabedoria, ela te dá vida, né? E o conhecimento, ele te livra do mal. Eu esqueci, me fugiu agora o versículo. Deus é isso. Então, depois você procura. Como encontrar sua unção? Como encontrar sua unção? Isso. Ou você quer falar mais sobre Deus? Não, sim, você já falou tudo. Tá bom. Tá de parabéns, meu amor. Obrigada, gente. Gente, vocês estão gostando, tá sendo bom, tá dando pra entender. Pra quem chegou no meio da live aí, a gente tá tirando dúvidas e hoje é nosso dia de sabedoria. É um dia pra falar sobre sabedoria. Uma das coisas também que eu acabei não falando, diferença de sabedoria e entendimento. O entendimento você adquire ele, né? Então, diz que Salomão tinha muito entendimento porque ele aprendia facilmente. Uma pessoa sábia, ela aprende facilmente. Então, começa a entender facilmente as coisas. Qual é a pergunta? As próximas perguntas, as duas, né? A da Júlia e da Aline, tem a ver com unção. Então, eu vou fazer uma pergunta pra você mim? falar. Sim. O que é unção? Como encontrar essa unção e se toda unção tem um preço? Bom, agora vamos mudar um pouquinho. Aí fica completo. Unção. O que é, né? Unção, outros não. A unção é que é isso aí. Unção, outros não. É brincadeira. Que a unção, a Bíblia fala que Jesus, ele era Jesus e ele era Cristo, né? Machia, ungido, né? Sempre ungido. A unção pode ser considerado como uma separação, né? Uma capacitação. Quando, vamos dizer, Saul, ele foi ungido rei. Ele não era profeta, ele não era um sacerdote,
Mas depois dessa unção, essa capacitação que foi dada a ele, tanto pelos homens, né? Porque os homens escolheram ele e quiseram um rei, e Deus escolheu ele como um rei. Ele foi ungido, ele foi capacitado, e o rei, pela a unção dele, né, de rei, ele começou a profetizar. Ele entrou, ele pôde estar com os profetas, e a unção do lugar, o poder de Deus naquele lugar, envolveu ele também. Então, existe uma unção para você, para a vida inteira. E aí, essa unção é o que você é separado para fazer, uma capacitação que Deus te deu. E eu creio de verdade, que você já nasceu com o necessário para o seu destino, para a sua vida. Davi, ele já nasceu com um coração de rei, com um coração de profeta, com um coração de pastor. Ele depois só foi ungido, consagrado, né? E ele foi colocado no lugar dele de autoridade para que ele pudesse exercer aquilo. Então você, quando você pensa assim, qual é a minha unção? Como descobrir a minha unção? Muito dela já está em você. O que Deus te separou para viver? Jesus, ele era ungido. Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, ungido. Mas ungido para quê? Ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? De verdade, o propósito de Jesus, para que ele serviu? Essa pergunta, às vezes você perguntar para você, para que eu sirvo? Para que Jesus serviu? De verdade, para que mais serviu foi para te dar a salvação, para me dar a salvação. Se Jesus tivesse vindo, morrido, ressuscitado, puro, santo, ungido, nós já teríamos a salvação igual. Mas ele decidiu, porque ele tinha dentro dele também o amor, a compaixão. Ele era Deus. Ele decidiu, no caminho da cruz, curar, restaurar, tocar, através da unção que ele tinha, uma unção de salvação, de restauração, que é o sozo total, né? A plenitude da cura. Então, o que a gente crê, né? Você já tem algo específico que você precisa. A unção é uma capacitação. Você já tem qualidades e você diz, Deus, ele vai te ungir. Agora também tem isso. Deus, ele te unge. A unção é Deus que dá. Você não... Eu sei que às vezes a gente busca uma unção, né? Às vezes a compreensão da unção é difícil, porque ela é uma coisa que às vezes não dá para explicar, às vezes não dá para falar o que é. Mas se for dizer, basicamente é uma capacitação, a capacidade de você fazer alguma coisa, uma unção. E o que você vai fazer para ela vir é estar com Deus. Estar diante de Deus, estar diante de alguém que pode te reconhecer. Que seria como encontrar a unção? Como encontrar isso. Porque aí você está buscando a unção para sua vida. Outra coisa é você estar no lugar certo. Por exemplo, se você vê Eliseu, Elias, uma unção transferível, né? Nós temos a unção de Jesus, né? O Espírito Santo foi transferido para nós. Então tudo que ele vivia, você pode viver. E outra coisa, você tem o Espírito Santo. E a unção, quem te unge é o Espírito Santo. Os dons, quem te dá é o Espírito Santo. Então eu faço uma pergunta para você. Quantos dons e quantas unções o Espírito Santo tem? Todos, né? Todos. Ele está dentro de você. Ele mora em você. Agora a pergunta é, qual a necessidade dele trazer para fora essa unção, esse dom, essa qualidade? Você vai ter que buscar isso, buscar na sua vida, e também a unção vem de acordo com a sua necessidade. Ele te unge de acordo com a sua necessidade. Davi necessitou ser ungido rei. Conforme o seu propósito, né? Conforme o que Deus propósito. te chamou para fazer. E conforme você vai buscando, Paulo diz, para buscar os melhores dons, aí já estou entrando em dons, né? E tem a ver com unção, a unção tem um preço. E agora o preço da unção é a fidelidade. Vamos usar o Saul. Por que ele perdeu a unção? Por que ele parou de ser rei? Porque no mesmo capítulo, né? Que o Espírito saiu de Saul, no versículo seguinte praticamente, ele entra em Davi. Por quê? Por causa da falta de fidelidade. Ele não confiou em Deus. A confiança em Deus é o que vai fazer com que a sua unção permaneça,
a sua capacitação, os seus dons, tudo depende de você estar caminhando com Deus, estar com Deus, estar fazer como Saul, né? Fazer as coisas com as suas próprias mãos. Aí, só para completar, já que você já está falando, a Sol fez uma pergunta: você pode perder a unção que é derramada? E a Bia, como manter essa unção? Como manter a unção? Então já entra nessas duas. Sim, porque você pode perder. Como a gente se vê, né? Aí entra também, como eu tô falando uma maneira que eu vejo, então, uma coisa que você tem que ter é o seu caráter guardado, o seu caráter em Deus. Porque a imagem que eu sempre tenho de unção, de poder, de relacionamento com Deus é como um copo. E Deus vai te encher de acordo com a necessidade. Você é um copo. E vamos dizer, você tem um copo lá na sua casa. Dependendo da situação, você vai encher ele com um líquido, não é? Vamos dizer, se for um momento que você está com sede, só sede você vai encher de água. Se você receber uma visita, você vai encher de suco. Se ela gosta de refrigerante, você vai encher de refrigerante. Se ela gosta de qualquer coisa, você vai encher de chá, você vai... Certo? Então, de acordo com a necessidade, você vai ser cheio. Só que ele precisa de um copo limpo, aí entra a sua pureza, santidade, e não pode estar rachado, que aí entra o seu caráter, o que você pensa, como você pensa, porque isso faz com que a unção, o seu propósito, a sua capacitação, ela vá se perdendo pelo meio do caminho. Eu acredito isso, né? É um assunto, a unção em si é um assunto para um vídeo inteiro, que nós vamos ter. Nós vamos ter um assunto. Mas... E manter a unção seria a fidelidade, como o Roger já falou, né? Como eu mantenho a unção, sou fiel a Deus. E a gente aprende também que quando a gente imparte unção, quando a gente divide com outras pessoas, a gente não tem unção só pra nós, né? Tem unção, como o pastor Robson falou no sábado, pra mim viver, aí ela é minha, eu busco de Deus, eu vou enchendo, eu peço pra Deus me encher todos os dias. E quando a gente divide com alguém, a gente vai derramando da nossa unção também, né? Vai se espalhando da nossa unção. E isso você vai diminuindo quando eu compartilho, aí eu peço mais de Deus. Só que quando eu imparto unção, ela aumenta na minha vida. Então é importante eu impartir também. Mas a fidelidade com Deus é muito importante. Porque a unção sem Deus, ela é só unção e uma hora ela acaba. Mas é importante eu ter o relacionamento com o Espírito Santo. Porque a unção é algo que Ele me deu. Mas o relacionamento com o Espírito Santo que faz eu manter a minha unção e ser fiel. Aí entraria, né? Se for continuando esse exemplo, né? Do copo, da unção, do líquido, como a Nicole perguntou. Cada um tem o seu líquido, como é? A gente volta na live de sábado que o pastor Robson falou. A unção é como tem para você é esse copo, certo? E aí entra no que a Jéssica falou também. Tem algo que é para você, que Deus vai derramando sobre você. Às vezes você é curado, às vezes você ganha sabedoria, Deus te dá discernimento e por aí vai. Até chegar um ponto dessa unção transbordar sobre você. Aí não é mais só para você, é para os outros, é como um copo. Você começa a encher, e aí chega uma hora que ela derrama. E aí ao redor seu, as pessoas vão ser tocadas. Então, se você é uma pessoa que foi muito curada, uma unção de cura, de cura interior, chega uma hora que você não consegue mais guardar para você. Sim. Começa a transbordar e as pessoas ao seu lado são tocadas e você nem sabe o porquê. E começa a chegar pessoas que precisam disso. Sim. Que você recebeu. É uma coisa linda. Deus vai trazendo pessoas para você que necessitam disso e você começa a dividir com elas. Sim. Mas tem outras perguntas. Sim, tem outras, né? Eu só juntei todas essas da unção para ser o mesmo assunto. Só um pouquinho, a professora Priscila já fez 2 perguntas. A Nicole, a gente tem mais uns 10 minutinhos, tá, gente? A gente vai tentar, se a gente não conseguir, a gente faz outra live de perguntas. Eu vou anotar e qualquer coisa a gente responde para vocês. A Nicole perguntou: como peço ajuda para o Espírito Santo? A dificuldade de pedir ajuda para o Espírito Santo, como eu peço? É pedindo. Espírito Santo, você pode me ajudar? Ele é só querer. O Espírito Santo não tem nada complicado com ele, é um relacionamento. Se você quer,
Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. E ele vem. Só que a gente tem que estar sensível para entender quando ele veio e a ajuda que ele tá dando. Como aquela historinha do cara que se jogou, que tava lá no mar para morrer. E ele, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí vem um barco, falou, moço, sobe aqui. Ele, não, Deus vai vir me ajudar. Aí vem outro barco, sobe aqui, não, Deus vai vir me ajudar. Aí ele morreu. Aí chegou no céu, ele, pô, Deus, eu pedi sua ajuda. Ele, eu mandei 2 barcos. E você não subiu. Ele esperou Deus descer. Então a gente tem que ficar sensível que o Espírito Santo também dá para nos ajudar. A resposta que ele tá nos dando. Então, o que leva a isso? O relacionamento com ele. E às vezes a gente pede uma ajuda para ele e ele te dá uma instrução e você às vezes não quer seguir. Isso aconteceu muito comigo, né? O Espírito Santo fala, Espírito Santo, me ajuda. Aí ele me dava uma instrução, eu não queria seguir, eu queria que fosse da minha maneira. Só que se eu pedir ajuda dele, eu tô perguntando para ele a maneira como pensa. Então eu também tenho que seguir. Aí às vezes a sensação que a gente tem é que ele não tá ajudando, porque a gente não seguiu uma instrução. Então é somente pedir, ouvir e seguir. Então o relacionamento com ele vai trazendo uma facilidade de entender a voz do Espírito. E entrando já da Pro Priscila, ela perguntou assim, experiência seria intimidade com o Espírito Santo? Sim. Nessa passagem que eu citei no começo, o Salmo, né, de Davi, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa palavra sabedoria, ela não é uma coisa mental. No original, ela junta tudo. Sagacidade, inteligência, experiência de relacionamento e profundidade. Ela é uma junção de qualidades. Então, a experiência, né? A experiência e a intimidade com Deus, ela te dá a sabedoria, né? A experiência seria a intimidade. Seria você se relacionar de verdade, sentir Deus, ser tocado por Deus, como eu falei em Oséias, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Essa palavra conhecimento é uma experiência. Você conhecer Deus, e a palavra é igual a conhecer mesmo, é como se fosse a palavra de ato sexual, de intimidade, de uma intimidade tão grande, de você conhecer toda aquela pessoa e aquela pessoa conhecer todo você. Então entra também nessa parte de Deus conhecer você totalmente também. Você estar nu diante de Deus e Deus também revelar para você coisas, segredos, coisas ocultas. E assim você só consegue através da intimidade com Ele, de um relacionamento. E a Priscila perguntou mais uma coisa. Como seria a sabedoria sem Deus? Na minha mente, não existe. Existe inteligência, existe conhecimento, mas como eu vejo sabedoria, aí eu estou falando para você usar o princípio do que eu usei, né? Que a sabedoria é uma pessoa, como Provérbios diz, ele é uma pessoa. E também em Isaías diz que é um espírito de sabedoria. Em Jó também diz que a sabedoria você só encontra dentro de Deus. Jó capítulo 28, você tem que cavar, e é uma pedra preciosa que você encontra dentro de Deus. E essa pedra vai te render frutos para a vida inteira. Então eu acredito que a sabedoria da maneira que nós estamos falando não existe sem Deus. Existe muita inteligência, muito conhecimento também. Você vai conhecer coisas, mas não o conhecimento de Deus. Porque assim, o homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele pensa, ele é inteligente, ele consegue construir coisas, ele consegue descobrir coisas. Mas os segredos, aí entra o que é a sabedoria de verdade. Os segredos do universo, de tudo que foi falado. Tem uma frase que eu aprendi há muitos anos que é assim, que no final da vida, no final de tudo, no dia do juízo final, sei lá o que você pode pensar, essa frase é como o final da sua vida é como uma montanha, e você está subindo, e você vai chegar lá no topo, e você vai conhecer tudo de Deus, todos os segredos do universo. E os cientistas, os sábios, os filósofos, todos eles vão escalar ela, escalar. E quando chegarem no topo, vão encontrar um monte de pessoas que se relacionaram com Deus e descobriram todos os segredos da eternidade, do universo, somente por ouvir a voz dele. Você pode fazer de duas maneiras, com seu esforço, e você nunca vai chegar nesse final, ou você pode ser levado por Deus e ele vai te responder. E isso para mim é sabedoria. Descobrir os segredos do universo somente por ouvir Deus te falar e por estar com Ele. Amém? Gente, nosso tempo tá acabando, a gente só tem mais uns minutinhos. A Elô mandou uma pergunta e a gente vai te responder, tá bom, Elô?
E depois a gente vê se a gente consegue fazer uns stories, responder algumas perguntas. Só falta da Elô, mas ela é uma pergunta meio complicada, da quarta dimensão. Vai dar tempo. Então vai dar, Elô? Vamos lá. Tenho mais só 5 minutos. O que é a quarta dimensão? A quarta dimensão tem 3 dimensões, né? Largura, altura, profundidade é o que a gente vê. Se você vê qualquer objeto, ele tem 3 dimensões. A quarta dimensão é a dimensão que você não vê. Só que assim, cada dimensão ela tem autoridade sobre a outra. A primeira dimensão, vamos dizer, uma dimensão é essa, 2 dimensões é essa, 3 dimensões é quando você tem 3 dimensões. Só que existe uma quarta dimensão, que é a dimensão de Deus, que governa tudo, que criou tudo, que disse haja e ouve. Então, quando você ora na quarta dimensão, quando você fala as coisas na quarta dimensão, é o que a gente fala de orar no Espírito, de orar vendo Deus, vendo o futuro, vendo tudo como foi criado. Então, nós vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que maravilha. Nós vamos orar. Obrigado por todos vocês. Eu quero orar para que você receba esse espírito de sabedoria. Amém. Nós gostamos de terminar orando e nós vamos terminar. Amém. Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém, porque o Senhor esteve aqui, porque o Senhor está aqui, o Senhor está na casa de cada um aqui hoje. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá sabedoria. O Senhor é quem nos dá discernimento. O Senhor, a verdadeira sabedoria está em Ti. Toda grande sabedoria está em Ti. Todo grande homem de Deus descobriu os segredos em Ti. Então, Senhor, eu te peço como você fez comigo. Faz, Senhor, com todos que estão assistindo aqui. Eu não consegui aprender sozinho, eu precisei do Senhor. E o Seu Espírito nos ungiu e a Sua palavra diz que é um espírito de sabedoria. Então, que esse espírito seja liberado sobre cada um que aqui está assistindo. Seja agora ou no futuro. Pai, agora. Em nome de Jesus, cada um que está agora segurando esse celular ou assistindo na televisão, não sei. Pai, que receba agora um espírito de sabedoria. E eu te peço, Espírito Santo, como você fez comigo, dá uma experiência para selar o início da sabedoria, como você fez com Salomão. Deu um sonho para ele, como você fez para mim. Deu um sonho para mim. E como você fez com muitas outras pessoas que tiveram experiências com a sabedoria do Senhor. O Senhor dá uma experiência, quem sabe, Senhor, um sonho, uma visão, até mesmo agora. Eu te peço, Pai, mostra para eles que o Senhor está com eles, o Senhor quer se relacionar com eles, e nesse relacionamento o Senhor vai levar eles a conhecer os segredos do universo e levar eles ao topo desse monte. Quem chegará ao monte do Senhor? O que é limpo de mão e puro de coração. Pai, que o coração deles seja tão limpo, e as mãos também, ao ponto de conseguir se submeter ao Senhor e ouvir ao Senhor. A Sua palavra diz que quem tem um espírito humilde, recebe as coisas do Senhor. Então eu te peço que o espírito dessas pessoas, como o meu também, eu te peço, dobra o nosso espírito para que nós possamos receber mais do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, onde eles estão, que o Seu espírito de sabedoria seja liberado nessa tarde. E, Pai, que essas perguntas, essas respostas não fiquem somente na mente, como ficou na minha mente há muitos anos as coisas que eu aprendi. Eu te peço que desça para o coração, Pai, que entre, Senhor, no Espírito. E, Senhor, se manifeste na vida de cada um. Não somente um entendimento como o fariseu, que entendia e não colocava as coisas em prática, mas como Jesus, que entendia e sabia todos os segredos da eternidade e colocava em prática, e a Sua sabedoria se tornava um motivo de salvação e de glória para o Senhor, Pai. Por isso nós te louvamos, porque a sabedoria, ela engrandece o Seu nome, porque a sabedoria é uma pessoa, e na minha mente a sabedoria se tornou como carne na pessoa de Jesus. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Cada um que entrou aí na nossa live. Se você não assistiu desde o começo, pode assistir de novo, que ela fica disponível 24 horas. Deus abençoe cada um, cada pessoa de cada estado, de cada região. Nós tivemos pessoas do Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santo André, São Paulo, nossos amigos. Nós amamos todos vocês. Obrigado, gente. Deus abençoe cada um. Obrigado, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Mais pra frente, nós vamos fazer de novo isso. Sempre de período em período a gente vai fazer assim para ir tirando as dúvidas de coisas que foram sendo faladas. Então vai anotando suas perguntas aí. A cada live vai pegando suas perguntas e a gente vai fazendo isso rotativamente assim, tá bom? Vai acabar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amo vocês! Falou!